E tudo em paz com vocês, sejam todos muito bem-vindos. Cello Emerson aqui, começamos mais um vídeo do canal Metal Musicast. Eu tenho comigo o Matheus Ribeiro, que é jornalista, redator do portal online weplash.net. Fala, Matheus, seja muito bem-vindo. Marcelo, obrigado mais uma vez aí pelo espaço. Vamos aí falar hoje, vamos dar continuidade na série Discografia Comentada no Megadeth e falar sobre um álbum aí que até hoje é muito aclamado pelos fãs de thrash metal, com razão, porque é um ótimo disco. Bora pro Pixels, But Who's Buying? Isso, Pixels, But Who's Buying. Megadeth mais uma vez com os títulos diferentes, vamos dizer assim. Sim. Tivemos o primeiro vídeo, né, Matheus? Fizemos sobre o Killing is My Business and This Business is Good. Quem quiser, tiver interesse, veja aí. Eu vou fazer uma playlist no canal Metal Musicast com todos os vídeos e vou explicar para vocês depois que não vai ser um vídeo para cada álbum, apenas nos 4 primeiros. Depois eu já combinei com o Matheus, nós vamos fazer 3 blocos, né? Depois dos 4 primeiros, a gente vai separar para em um vídeo só falar de alguns álbuns. Mas isso a gente explica depois, para a gente andar aqui com o nosso vídeo, porque tem muito o que falar do segundo disco do Megadeth. Matheus, o quanto você curte o Peace Sells But Who's Buying? Olha, embora ele não seja o meu número 1, é necessário reconhecer a importância desse álbum, que é o primeiro clássico do Megadeth. Eu encaro até como um divisor de águas, o primeiro divisor de águas, vamos dizer assim, porque o primeiro álbum é muito cru, e no Pixels But Who's Buying a sonoridade continua agressiva, continua rápida, porém o Dave Mustaine, o restante da banda, deram uma lapidada no som, ficou uma coisa menos selvagem, sabe? E no disco também tem algumas músicas que o Megadeth toca até hoje, a faixa título, Wake Up Dead. Então é um álbum que sobreviveu muito ao teste do tempo. Eu gosto muito, como eu disse, não é o meu primeiro colocado, mas é um álbum muito... Esse álbum é quase perfeito. Eu só não acho ele perfeito por uma faixa que depois, na hora de mencionar o mico do álbum, vocês vão saber qual é. Como a gente fez no primeiro, depois o Matheus vai falar os 3 destaques, na opinião dele, eu também falo dos meus, e um que é o mico do álbum, a gente sempre tenta encontrar alguma análise crítica de uma música. E você falou sobre o álbum ser mais cuidado, vamos dizer assim, e eu tenho aqui a versão remaster, obviamente que a sonoridade é excelente da versão que eu tenho, que vem um disco bônus, ela é dupla, vem um show de 1987 aqui, um ao vivo, a sonoridade é excelente, mas eu lembro que realmente já na tiragem original já tinha esse comentário sobre a melhoria. O próprio Dave Mustaine, eu anotei as palavras aqui dele, Matheus, ele diz o seguinte: as músicas eram melhores, a musicalidade ficou sofisticada e a produção mais polida. Isso o próprio Dave Mustaine comentou sobre o disco. Outro que é um grande fã do Pixels, além do próprio Dave Mustaine, além do Matheus Ribeiro, é o Lars Ulrich. Na versão remaster aqui tem essas sleeve notes ou liner notes, um texto do Lars Ulrich. Olha só, tem essas 2 primeiras páginas e mais esta página aqui. E o Lars Ulrich, assim, despeja todo tipo de palavras elogiosas ao disco. Você pode estar até perguntando, né, Matheus e os que nos assistem, pô, mas ele deve ter falado isso para fazer uma média, porque tretou tanto com o Dave Mustaine, depois quer ficar em paz. Mas ele mesmo termina as notas dizendo que o disco tem um espaço no coração dele, um lugar especial no coração dele, e é por conta da própria grandeza do disco, nada mais, nada menos. E realmente, eu vou dizer que eu curto demais, tá entre os meus primeiros. Eu vou guardar também aqui para a gente fazer em algum momento dessa série um ranking nosso, beleza, Matheus? Mas ele é muito... Eu fico imaginando esse disco, ele saiu em novembro de 86, né, originalmente lá nos Estados Unidos, às vezes em outros mercados demorou um pouco até 87. No Brasil eu nem sei quando chegou isso originalmente. Mas ele é muito inovador para a época. Nas notas do Lars Ulrich aqui no encarte, ele fala, pô, tem paradas, tem aí acelera, aí tem sobe tom, desce tom. Com 30 segundos do disco, na Wake Up Dead, tem alguma introdução, uma base de baixo ali, e já entra solo, tem muito solo. Eu costumo dizer, o cara
Se eu fosse professor de conservatório de música, minhas provas iam ser baseadas em músicas do Megadeth, cara, porque é muito solo e de muita qualidade. Ainda é o Chris Poland na guitarra, né? O Gar Samuelson na batera e, obviamente, o David Ellefson no baixo. Depois, na turnê do disco, vai ter treta, os caras não aguentam e vai ter separação, mas aqui ainda estão os 4 que gravaram o primeiro disco também. E eu acho, Matheus, muito inovador para a época, cara. As estruturas, mais uma vez, aquilo que ele já pensou no primeiro, ele repete, as estruturas não são todas nos padrões que a gente está acostumado a ouvir em Judas Priest, Iron Maiden, Metallica. É muito louco, cara. E aquele lance do jazz metal, agora muito progressivo, tem uma faixa aqui que é a Good Morning, Black Friday, que a parte Good Morning dela é bem progressiva, parece um blues prog inglês, assim, dos anos 60. Isso com uma sonoridade de heavy metal, né? É muito louco, cara. É muito louco. Você teve também um estranhamento, Matheus, como você falou que teve no primeiro? Olha, eu não estranhei tanto quanto eu estranhei o primeiro, porque eu já estava ali um pouco mais habituado com o Megadeth, depois que eu ouvi o P-Cells, que também eu conheci alugando o CD, e o P-Cells eu acho que ele é um álbum um pouco mais fácil de digerir, embora tenha muita, como você disse, muita quebradeira ali. Por exemplo, ele tem a faixa quase título, a P-Cells, porque é uma curiosidade, para quem não sabe, o álbum é P-Cells But Who's Mine, mas a música é apenas P-Cells. Não sei porque Dave Mustaine fez isso, mas enfim, ela é uma música mais fácil, né? É o primeiro hit do Megadeth, vamos dizer assim, e ela é uma música mais simples de digerir. Então, essa música acabou me puxando pro disco. Até é a música que o Megadeth mais tocou ao vivo até hoje, uma música que nunca sai do setlist, é uma música muito cativante. E aí, através dela, eu fui conhecendo as outras músicas ali, que, embora sejam muito... Na época, acho que nem existia o termo metal progressivo, mas eram músicas que, se fossem lançadas hoje, elas poderiam flertar com esse estilo, metal progressivo. Mas mesmo sendo progressivas, sendo complexas, eram músicas... você não precisava ouvir essas músicas 3, 4 vezes para entrar na sua cabeça. A Wake Up Dead mesmo, por exemplo, é uma música relativamente curta. A letra dela é pequenininha, mas é um festival de solo ali, né? Uma riferama maluca. E é uma música que, como eu falei, ela mistura o thrash e o metal progressivo, que são estilos, embora diferentes, eles casam muito bem. E a Megadeth mostrou isso em Wake Up Dead e outras músicas do álbum. Wake Up Dead, por sinal, que é mais uma letra, desculpa, Marcelo, só para não esquecer aqui, é mais uma música da Megadeth que tem a ver com a paixão eterna da vida do Dave Mustaine, né? A Diana. É uma letra bem boba até, né? Que é de um rapaz que chapa o coco durante a noite, volta para casa e entra pianinho no quarto para não acordar a mulher dele. E no final ele se pergunta, e se ela souber da outra? E a outra é a Diana. Então, ele, como a gente falou no primeiro vídeo, né? Ele tinha esses lances de fazer umas letras no estilo hard rock de Los Angeles, né? É curioso, viu, Matheus, que você falou sobre rock progressivo, né? Metal progressivo. Na época, na época não, né? Porque eu não curtia metal em 86, 87, quando o disco começou a ser lançado em todos os mercados. Mas nos anos 90, eu me lembro que se falava do techno-trash. É uma expressão que caiu em desuso, mas se falava, um trash mais técnico, mais quebrado, tinha algumas bandas que vinham com esse lance de techno trash. E os caras estavam à frente do tempo, né? Você vê que depois, eu acho que o Pantera devia ter muita influência do Megadeth, porque o Pantera já vem fazendo o que a gente chamou de trash nos anos 90, mas é mais cadenciado, com muitos solos de guitarra. Apesar do Pantera ainda ter a estrutura musical mais tradicional, mas eu arrisco a dizer que o Pantera deve ter ouvido muito Dave Mustaine, cara. Olha, tem uma foto antiga, perdão novamente. Vai lá, não, vai lá. Só para não... Tem uma foto antiga do Pantera, na época hard rock ainda, do Phil Anselmo com uma camisa do Megadeth. Curiosamente, do P-Cells. Pronto, eu nem sabia, ó, obrigado, ó, coincidência. Vamos pensar que a gente ensaiou isso, né, Matheus? Mas não, não foi ensaio, não. É só pelo fato da gente ouvir o som há muito tempo. E você sabe que o título, ele diz que criou depois de ver numa revista, eu não me lembro bem se é na casa da própria Diana ou Diana, ele viu uma revista, revista muito popular nos Estados Unidos, como que é? Reader's Digest, alguma coisa assim.
Isso, ele tinha essa frase, né? Se a paz estivesse à venda, estiver à venda, quem quer comprar? A revista tinha essa frase, né? Obviamente em inglês. Eu estou fazendo a tradução livre aqui do que eu li. E, e ele bolou a partir disso, né? Peace sells, but who's buying? A paz está à venda, mas quem está comprando, né? Quem está interessado em comprar, algo assim. E ele fez a capa também, ele disse que a concepção da capa foi dele e de um dos agentes dele, né? Andy Summers, que estava almoçando com Dessa vez ele. acertaram, né? Ah, certeza, muito boa. Outra capa icônica do metal aqui. E ele falou que estava almoçando no restaurante próximo do prédio da ONU, com o David Ellefson e com um dos seus agentes, o Andy Summers, e eles conversaram, e ele ficou olhando para o prédio e ficou viajando nessa imagem, né, do Vic, o Vic Arrowhead, o Só. mascote do Megadeth, quase como um corretor de imóveis Uhum. dentro do prédio da ONU durante um holocausto nuclear. Essa é a descrição da capa, fazendo uma crítica aí à política mundial. Veja que, na época, em 86, ele não se declarava de direita ainda, né, mas já era um crítico do globalismo. E a crítica ao globalismo é Sim. uma das premissas da direita hoje. Então ele já E sempre ele já teve um se pé. declara cristão também, né? Acho que quase na primeira fala de Pincels, né? O que você quer dizer com Exato. não acredita em Deus, falo com ele todos os dias. Exato. Ele fala que essa música e essa letra, especialmente, é muito pessoal, ele diz isso. É um resumo da vida dele, ele diz isso. Então, ele fala que brigava com os músicos. Então, tem uma frase que diz respeito a isso, né? Eu não sou caridoso, alguma coisa do tipo. Esqueci agora a literalidade da letra, para falar a verdade. Mas eu não sou um cara legal, eu não sou um cara caridoso. Eu faço tais coisas. Porque ele era muito cobrado pelos músicos, já que ele sempre foi líder e escrevia as letras e as músicas, e ele queria, e ele ganhava mais, e os caras reclamavam já nessa época que ele ganhava muito o dinheiro, né? Então ele Certo. tinha muita briga com isso. Então ele disse que a letra de Pincels é muito biográfica dele e era uma resposta meio que aos religiosos, né, que o criticavam, dizendo, pô, você é ateu, você é satanista, o que você é, né? E ele falava, como eu não acredito em Deus? Eu falo com ele todos os dias, porque ele disse que falava, orava todo dia, mesmo não se considerando cristão. Até porque hoje ele se diz cristão, ele se declara cristão, mas a segunda faixa é a The Conjuring. Então, na época, ele não era necessariamente cristão. E depois se arrependeu quando se converteu ao cristianismo, né? E Sim. parou Deixou de ela fora tocar. do setlist. Porém, voltou, né? Alguns anos depois. É, E é muito curioso, porque a The Conjuring passou, se eu não me engano, acho que é mais de uma década fora do repertório do Megadeth. E eu não sei, cada um é cada um, mas acho que ele fez o certo ali, de acordo com a cabeça dele. Se ele não queria mais tocar, tudo bem. Que bom que ele se achou no caminho religioso dele e se tornou uma pessoa melhor. e agora, falando sobre Pincels, a gente também tem uma outra informação interessante. Ela tocava na MTV americana, né? O programa MTV E News. eu acho que chegou a dar problema, né? Porque eu acho que eles alteraram uma ou outra nota da execução da música para não dar rolo de direito autoral. E acho que nunca pagaram o Megadeth, né? Nunca pagaram. Ele disse que nunca pagaram. Mas o que é interessante é que eu me lembro, nos anos 90, quando eu comecei a curtir um som, tocava muito Megadeth aqui no Fúria Metal. Tocava muito Megadeth. Então eu lembro muito bem o clipe da Wake Up Dead, desse disco aqui, o da Pincels, né? Só tinha esses dois clipes, né? Passava muito o da Wake Up Dead e o da Pincels. Claro que passava de outras também, né? Passava da Holy Wars, que estava nessa época, demais. Mas falando desse disco aqui, e eu acho, depois de saber tudo isso, que eu acho que a MTV facilitava, fez meio que um acordo com ele, né? Pois é. Facilitava o acesso, por exemplo, o Gastão Moreira aqui tinha sempre que pedir, porque tem que pagar direitos, tudo para veicular no Fúria Metal e tudo mais. Acho que o Gastão Moreira conseguia com mais facilidade autorização para passar Megadeth no Fúria Metal, exatamente por conta disso. Acho que a MTV, com uma forma de acordo ali, abria mais a possibilidade, sem fazer tanta exigência, as gravadoras também, sei lá, eu deduzi que era isso. O fato é que eu lembro com uma memória assim muito muito querida para mim do Fúria Metal de madrugada e Megadeth, eu descobrindo muita música do Megadeth por conta dos clipes ali, né?
E vale lembrar que a MTV era um baita veículo de divulgação, né, para as bandas. Sim, E era uma forma muitas pessoas utilizavam, perdão, a MTV para conhecer novas bandas. Era muito legal. E o clipe de Wake Up Dead que você citou é bem caótico também, né? Aparece um sim. monte de gente lá que provavelmente deviam ser amigos dos caras da banda, tal. E é um clipe meio confuso assim, né? Mas é É. um clipe muito legal. Não, você fala de confuso, eu lembro que a história do Megadeth é uma coisa assim, pra mim é algo absolutamente improvável que tenha dado certo. É louco, é que Total. a gente tem o fato é que deu certo, né? Eu sei que as biografias, elas são escritas obedecendo a uma técnica de storytelling, então os caras têm aquela jornada do herói, então tem que contar o cara se estrepando muito no começo para ele superar. Isso é técnica de storytelling. Eu sei. Eu não sei se eles carregam nas tintas o quanto o cara sofreu, mas assim, direto, na bucha, Matheus, os caras eram uns noias, cara. Se eles morassem no Brasil, hoje eles estavam morando na Era. Cracolândia, cara. Pelo que Tanto eles que na época do Pixels, o Dave Mustaine não tinha onde morar ainda, né? Tanto que, se não me engano, a letra de Pixels ele escreveu na parede do estúdio que ele morava, porque ele estava sem papel e tal. Eu não sei até que ponto isso daí também seja uma coisa que ele aumentou um pouco, mas assim, mas é muito provável que foi literalmente do jeito que ele contou, é, porque era muita loucura, né? eles gastavam tudo em Muita. gastavam tudo em porcaria. O traficante deles era o empresário, cara. E É era curioso muito demais, bom. né? Então, assim, assim, é surpreendente, vou dizer melhor, que saia um disco tão inovador, tão à frente do tempo, com tanta técnica. Nesse caso aqui, tão bem produzido em relação ao primeiro. Não sei se eu estou influenciado pela versão remaster que eu tenho aqui, que tá melhorada. Pô, o som de bateria é sensacional, as guitarras sensacionais. Até a voz E, dele, que é também, a sim, gente não falou no primeiro disco, né, Matheus? Mas é, ele, diz ele que estava inseguro sobre cantar até os 45 do segundo tempo do primeiro disco. E aí não encontrava ninguém. Ele falou que tentou uns caras, tentou um cara, e o cara apareceu com 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 DNA. visual meio. Ele falou, diz ele, né? Ó, quem tá assistindo aí, hein? Palavras do Dave Mustaine. Ele falou, homem não usa isso, cara. E na minha banda, cara, sempre É, toca. é bem a cara dele dar esse tipo de declaração, né? É, E por fim, a voz dele acabou se tornando a característica principal da banda, né? E é é. uma coisa não inigualável, mas eu não sei nem se existe esse termo, mas é inimitável, vamos dizer assim. Não tem como imitar essa voz. É uma coisa. Eu nunca ouvi nenhuma voz parecida com a dele até hoje. O que é muito É, bom, né? Porque a voz dele é meio intragável. eu lembro que eu comecei a ouvir rock, né? Aí eu vi aquele, assim, Bob Dylan, as pessoas vinham me trazer, ouve isso aqui, que isso é rock, Bob Dylan. Quando eu ouvi Megadeth, eu falei, cara, é o Bob Dylan, trash, cara. Eu fiz essa Porque é uma associação. coisa. Porque o Bob Dylan tem aquele charme da desafinação, né? E o Dave Mustaine é uma parada meio Ozzy Osbourne, que a voz não se encaixa em nada, mas cabe como uma luva no som. Não, Então o cara fica um ficou. negócio magnífico. Eu nem imagino nenhum outro vocal cantando no Megadeth. Imagina, por exemplo, o Michael Kiske. É, o Não cara ia tem dar muita certo. atitude. Não, o cara tem muita atitude, cara. O cara chegou e falou, aí Tem. que eu faço essa parada É aí, uma, é uma música muito rápida, muito pesada boa, e né, cara? ela é aquele tipo de thrash metal que você usou o termo de soltar o freio de mão, né? É, Ela começa ali do jeito meio um andamento cadenciado, tem aquela parada para baixo e dali em diante é uma pedrada. E ela trata de um tema muito interessante, né? A Ilha do Diabo, como diz o nome, que fica na Guiana Francesa, se eu não me recordo, e era uma colônia penal utilizada pela França. É uma colônia penal onde ficavam os presos tinham um tratamento terrível, assim. Até o Mustaine cita na música o entorno da ilha ali era completamente hostil, né? é. Tubarão, coisa e tal, e era difícil de fugir. E até teve, se eu não me engano, acho que teve um presidiário que conseguiu fugir, né? Que virou Papillon, história de livro, de filme. É, isso eu não Mas lembro. nossa, uma das minhas preferidas do álbum, assim, muito pesada, muito bem feita, uma cacetada na orelha. Muito bom. Eu curto demais, cara, porque primeiro eu lembro, fica essa memória da nossa adolescência e tal. Mas a música é boa. Eu
pus o disco para ouvir aqui, fui fazer alguns compromissos, peguei o CD para ouvir, pra gente fazer esse vídeo, e realmente o disco é muito bom, cara. E nas linhas aqui do Lars Ulrich, ele diz isso, que é um disco que, quando você ouve em 86 e ouve depois, ali quando ele tá escrevendo isso, 2010, 2000 alguma coisa, ele fala, o disco é excelente, ele envelheceu muito bem, vamos dizer, ele passou no teste do tempo, é o que o Lars Ulrich diz, né? E bacana, Matheus. Eu tô vendo aqui uma anotação que eu tinha feito sobre a letra de Peace Sells, que o próprio Dave Mustaine disse. Ó, minha tradução aqui diz o seguinte: eu contei minha história sobre fé, crenças, desconfiança do governo, minha ética de trabalho, minha integridade. Esta é a minha canção. Então é isso que eu tinha dito no começo do vídeo, que ele tem essa música como uma das principais da vida dele, realmente é um grande destaque. Depois vem aquela que eu já tinha citado, né, Good Morning Black Friday, que eu acho muito boa, eu gosto muito legal. Tem a primeira parte nesse prog, blues, metal, depois vem... Sombrio, né? Isso, bem sombrio, é isso mesmo. E depois a gente tem, na sequência, aquela Bad Homem, que é boa, mantém o nível, eu não sei se é essa que você fala que é o mico, mas não é. Ela mantém o nível, ela é um pouco mais genérica, não vamos negar, mas ela tem aqui bem assim, bem evidente a influência de New Wave of British Heavy Metal para mim. É uma música que poderia estar no disco do Diamond Head, por exemplo, ou do Bud. Dave Mustaine adora, né? A New Wave of British Heavy Metal. Mas a Bad Homem, assim, eu acho que ela é uma música legal, uma música interessante, mas eu não sei, ela não acompanha as outras músicas do álbum, mas ela não é de todo ruim, assim. É uma música interessante e tal. Dá para passar de ano com essa música, vamos dizer assim. Mas ela é uma música que o Megadeth não tocou tanto ao vivo. Eu tô vendo aqui, tô procurando no site Setlist FM, de acordo com esse site, essa música foi tocada 91 vezes pelo Megadeth. A última vez, em 1993. Mas antes disso, ela foi tocada de 84 até 87 com uma certa frequência, e depois só foi tocada uma vez em 93, de acordo com o Setlist FM, e depois foi limada do Setlist do Megadeth. Alguma razão deve existir para isso, né? Ela não se destaca assim muito mesmo. É o que eu falo, ela não destoa completamente a ponto de estragar a experiência que a gente tinha de ouvir um álbum inteiro, tal, na sequência, mas ela é mais genérica, né? É que o sarrafo estava muito alto, né? Que o nível das antecessoras é muito, muito alto. Exato. Agora, tem um cover aqui também, né, Matheus? Então. Aí a coisa começa a ficar um pouco complicada. I Am Superstitious, né? Do Willie Dixon. Que é uma música de blues, né, cara? Sim. Infelizmente, eu tenho que falar, esse, na minha visão, o mico do álbum. Não é um cover ruim, mas, de novo, é o mesmo que eu sinto pela These Boots, que é um cover que tem no primeiro álbum. Eu acho que fica um pouco deslocado no Peace Sells. Eu achei que ficou uma versão mais interessante do que a versão de These Boots, mas eu não sei, não me empolga. Eu acho que ela fica... Ela destoa do restante das faixas do álbum. Eu acho que não faz muito sentido colocar ela ali dentro. Talvez também seja aquela faixa para preencher espaço, né? É aquela coisa, viu, Matheus? Eu vou te perguntar e você me diga se faz sentido, né? Quando a gente ouve Megadeth, quando a gente ouve essa faixa inserida num álbum, com todas as outras músicas que a gente está falando aqui, com outra sonoridade e tal, ela destoa. Mas se você isolar, se você pensar que ela podia estar num disco do Alice Cooper, por exemplo, que para mim ela soa muito Alice Cooper, ela não é necessariamente ruim, né? Mas parece que não está de acordo com a proposta do álbum. Não entra. Seria a mesma coisa que... Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Você está no... O próprio Megadeth mesmo. Você falou da Alice Cooper, tem o EP de covers do Megadeth, que tem um cover da Alice Cooper. Mas, por exemplo, se você pegasse uma faixa ali do... Tem uma faixa do Hiding Treasures, que é o nome desse EP, que é do próprio Megadeth, chama Breakpoint. É uma faixa legal, mas ela é legal no contexto desse EP de raridades. Se ela fosse colocada, por exemplo, no Peace Sells ou no Rest in Peace, eu não sei. Eu acho que ela iria passar batido. E tem muito desse contexto da faixa dentro do álbum, né? Você ouve ela de uma forma isolada, você encara ela de uma maneira. Você ouve ela dentro do álbum, que é uma coisa que hoje
os jovens não fazem com tanta frequência, mas nós aqui que somos de uma geração anterior, nós ouvíamos o disco inteiro. Isso não é uma crítica, é que era a forma que a gente tinha de ouvir. Ou você ouvia o disco inteiro, ou não tinha outra maneira de ouvir, porque você não ia ouvir no rádio, não ia ouvir na televisão. E aí a gente analisa as faixas de uma maneira diferente. Então, eu acho que é realmente isso que você falou. Isoladamente, é uma música legal, ok? Hoje, para você ouvir no Spotify, beleza? Mas dentro do contexto ali, eu acho que ela fica meio que um patinho feio. Eu não diria que é um mico, mas eu entendo o seu ponto, assim, de ouvir a música e perceber algo que destoa do conjunto. O Dave Mustaine disse que achou interessante trazer essa música, porque dava para mostrar o batera, o Gar Samuelson, que é um cara do jazz, fazendo uns lances fora do metal. E é curioso que ninguém falou. Isso é legal. Isso é legal. E ninguém chamou os caras de traidores de nada na época. Isso é interessante. Pois é. Né? O Metallica tinha lançado Ride the Lightning, colocou lá Fade to Black, todo mundo, Metallica se vendeu, não presta e tal. E era uma balada obscura, não era uma musiquinha de amor. Totalmente, né? Triste. Triste, pô, depressivo até, cara. Agora, aqui é uma vibe alegrinha e tal, mas podiam ter falado, pô, tá querendo se vender, aí gravando um cover do Willie Dixon. O Dave Mustaine não sofre isso ali, até então, né? Ele vai sofrer lá no Countdown to Extinction, no Euthanasia, aí ele vai sofrer um pouco isso, no Risk, principalmente. Mas aqui ele ainda estava com uma integridade aí, né? E é curioso que ele fala que o Willie Dixon aprovou. Ele diz que o Willie Dixon que gostou. Bom, né? Diferente do autor da primeira, que lá eu esqueci o nome do primeiro vídeo, que era o Lee Hazelwood, que não gostou. Ele teve que mudar as letras, o cara não gostou. E depois a Disboots acho que foi regravada também pela... não Frank Sinatra, mas ela é regravada por... Acho que alguém da família Sinatra. Isso. Nancy Sinatra, Acho que ela ficou famosa com a Nancy Sinatra nos anos 60, né? Sim, então, acho que a versão do Megadeth é baseada nessa versão, né? Isso. Mas, e assim, talvez pode ter... foi o mesmo problema que ele teve com os Sex Pistols também, né? Que acho que ao vivo ele cantava Anarchy in the USA e gerou problemas. E ainda sobre essa versão, talvez pode ser uma homenagem do Dave Mustaine ao Willie Dixon, né? Que é um grande nome do blues. É um nome muito influente e tal. Embora, eu não sei se o Dave Mustaine é fã dele ou não, mas quem gosta de guitarra, muito provavelmente gosta de blues, né? É verdade, é verdade. E aí, a gente passa, Matheus, para a My Last Words. E eu tô procurando aqui uma anotação, o Lars Ulrich diz que Adora. A música quase perfeita do metal, cara. Eu até fiz uma tradução na última semana, por sinal, que o Megadeth tocou essa música a pedidos do Lars. Durante aquela turnê ali do Big Four, coisa e tal, teve um período que as bandas estavam mais próximas, e foi em 2010 que o Megadeth não ia tocar junto com o Metallica, mas o Megadeth foi fazer um show, os caras do Metallica foram lá assistir, e aí de tanto que o Lars conversou com Dave Ellefson, coisa e tal, falando da My Last Words, o Megadeth tocou essa música no dia que o James e o Lars estavam assistindo o show. Depois eu vou passar a matéria para vocês, se quiser colocar na descrição aqui para a galera. Claro. E essa música eu tenho uma relação meio ambígua, não sei. Eu acho ela uma ótima música na questão estrutural dela. Eu acho uma construção magnífica, assim. Ela tem melodia, tem peso, tem velocidade, as partes se encaixam muito bem. Mas a letra dela também, eu acho uma letra meio boba, que ela fala daquele jogo de azar, da roleta russa, né? Que não vou falar aqui para não gerar problemas, mas quem está assistindo sabe que se você não sabe, procura no Google, mas assim, eu considero uma das invenções mais estúpidas da história da humanidade, mas musicalmente, assim, eu acho que ela, na questão de melodia, a música, eu acho que é a que mais me agrada do álbum, que eu acho muito legal. Ela mostra ali o Megadeth fez muitas músicas assim no futuro, né? Misturando uma parte mais cadenciada, mais melódica, com uma que é uma baita correria, mas a letra dela me deixa meio borocochô. Sim, eu te entendo, eu também não gosto, acho baixo astral também falar disso numa letra. O Dave Mustaine sempre quis chocar também, né? Quis trazer assuntos, às vezes, que gerem alguma reação, né, do público. Tá aí mais uma vez, ele fez isso em várias ocasiões, né? A Tout Le Monde e tal, tem várias que
que ele esbarra em temas que são muito sensíveis, que tem que tomar cuidado para abordar. Não que o cara tem que ser censurado por isso, mas eu acho que fica uma vibe ruim demais. Mas a música é Sim. sensacional, cara. A música, o Isso. Lars Ulrich tá certo, beira a perfeição. Tem muita influência, na minha opinião, de Judas Priest e Iron Maiden. O Dave Mustaine diz que curte muito Iron Maiden, ele faz até uma afirmação que muitas vezes é polêmica, ele diz, não tem como gostar de heavy metal e não gostar de Iron Maiden, e tem um jeitão de Iron Maiden, de Judas Priest, tem muito esse lance da New Wave of British Heavy Metal, eu curto demais, musicalmente é sensacional, pena que realmente, pro meu gosto, tem uma letra infeliz aí, realmente não é bacana, mas a música realmente, Lars Ulrich tá certo aí. E é curioso, viu, Matheus, que na turnê, os caras começaram, eles fizeram uma turnê ali em vários lugares e tal, mas deu treta na turnê, né? Foi na turnê que os caras se separaram lá do Chris Poland e do Gar Samuelson, né, cara? Os caras brigavam demais. Brigavam por... e assim, os caras tinham uma relação complicada e muita dessa relação complicada se devia ao abuso, né, de substâncias. E qualquer pessoa sabe que de cabeça quente, de cara cheia, você não resolve nada. As coisas se tornam muito piores. E pelo que diz, né, a história, o guitarrista Chris Poland e o baterista Gar Samuelson penhoravam os equipamentos da banda para trocar por substâncias ilícitas. E assim, para isso, o Dave Mustaine sempre foi o dono do Megadeth, ele é o líder incontestável. E mesmo ele usando também as substâncias, eu duvido muito que ele iria fazer isso. Agora, você imagina os caras fazendo isso com equipamento que era da banda. Ele deve ter ficado pé da vida, com razão. Ou pelo menos, é que ele, na biografia dele, claro que ele limpa a barra dele, né? Ele detona os caras. Então. Ele diz que os caras estavam realmente, ele falou, toda hora ia pro ensaio, tava sumindo o equipamento. Por isso que eu falei, os caras eram verdadeiros noias, né? Só que talvez, aqui vai a minha interpretação, né? Talvez ele pudesse fazer as coisas, mas ele não queria que os caras fizessem, né? Ele talvez faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque ele conta que no primeiro disco ele gastou $4.000 dos 8.000 que ele ganhou em substâncias. Depois a gravadora, no primeiro disco, deu mais $4.000, teve que inteirar os 4.000 para os caras terminarem o disco, que ele achava que nunca ia terminar. Então, assim, ele realmente pegou uma pilha com os caras, porque os caras estavam vendendo, penhorando, sumindo com o equipamento lá do depósito onde eles guardavam, e eles, nas infindáveis brigas deles, colocaram os caras para fora. Entrou o Hold, né? Entrou o Hold, o Chuck Beller era o Hold do Gar Samuelson, e ele estava admitindo um guitarrista que chamava Jay Reynolds. E quando ele chamou o cara para o ensaio, o cara não sabia fazer solo. O cara vai, peraí que eu vou chamar meu professor para fazer os solos. Aí entrou o professor, que era o Jeff Young, e ele falou, então vamos ficar com o professor, né? Mas isso a gente conta no próximo, né, Matheus? Vamos falar, Sim, a gente gravar o vídeo para o So Far, So Good, So What. Mais alguma coisa, Matheus? Vamos acrescentar aí? Sobre o Picels, deixa eu tentar ver aqui alguma curiosidade, mas acho que quase desculpa, tudo tem de curiosidade. Os três destaques, você já falou o Mico, vai lá, os 3 destaques. Sim. Não, é complicado porque esse disco aí ele é cheio de destaques, né? Mas hoje, particularmente, é Wake Up Dead, que é uma das melhores músicas do Megadeth, na minha opinião. Apesar da letra dela ser meio boba, mas assim, ela é uma letra boba, mas não é baixa astral como a da My Last Words. Sim. A outra é Picels, não tem como fugir disso. É uma baita música. E por fim, assim, pela minha preferência hoje, eu escolheria Good Morning Black Friday, que também é uma música que eu considero subestimada, e aqui eu aproveito para corrigir um erro, que no primeiro vídeo eu fui falar da Looking on the Cross, eu falei que eu achava ela super valorizada. Não, eu queria dizer que ela era subestimada. O mesmo vale que para Good Morning Black Friday, que eu também acho que é uma música que poderia receber mais atenção, tanto da parte dos fãs quanto da parte da banda. Então fica aí meus 3 destaques. E os seus, Marcelo? Bom, os meus Picels, quase óbvio, né? A faixa quase título, né? Como você lembrou muito bem. E Picels, não tem dúvida, baita som. O primeiro clássico do Megadeth é um som sensacional mesmo. Me lembro lá do Fura Metal, eu descobrindo metal e ouvindo, e vendo o clipe. Não tem dúvida. Eu gosto muito da Devil Island, sensacional, cara. Devil Island. Nossa, é uma ótima música também. E eu fico bastante, tem um empate técnico aí, junto com a sua opinião da Good Morning Black Friday, mas eu ainda assim
vou escolher a My Last Words pensando só na música. E eu não vejo assim, musicalmente eu não vou indicar nenhum mico, porque eu gosto do disco como um todo, mas o mico do disco aqui fica para algumas letras. Eu vou citar como mico a The Conjuring. The Conjuring. Eu não curto, não me conecto com isso, não curto isso. Eu não curto. Para mim o mico é The Conjuring e é isso aí. Para mim o Dave Mustaine tinha que continuar não tocando essa música. Mas vamos lá. Matheus, tamo junto. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês que nos assistem até aqui. Inscrevam-se no canal Metal Musicast. Comentem muito aí o que vocês acham do Peace Cells, Butthole Bowing. Comentem o que vocês acham do vídeo aqui do Metal Musicast, da participação aqui, que conta com a participação do Matheus Ribeiro, jornalista, redator do Whiplash.net. E coloquem, vocês que nos assistem, coloquem aí os 3 destaques e o mico do Peace Cells, Butthole Bowing. Fiquem ligados porque eu vou gravar mais um vídeo com o Matheus Ribeiro em breve, falando do So Far, So Good, So What. Tamo junto, Matheus. Valeu. Obrigadão, Marcelo. Agradeço novamente a oportunidade e o espaço. E agradeço a todo mundo que está assistindo também. Se inscreva no canal, mande seus comentários, suas sugestões e até a próxima. É isso aí. Valeu. Forte abraço a todos. Tamo junto. Falou!